Nós somos a energia pelo olhar dela. Nosso objetivo aqui no podcast é justamente trazer um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de responsabilidade sobre os itens que estão sendo colocados, né, a abrangência em si. A gente fala sobre energia, não somente da indústria do óleo e gás, mas da energia como um todo. Aí, nessa data que a gente convidou o Marcos Meirelles, onde a gente se conheceu lá na sede de Gas, para a gente conversar um pouquinho sobre data center, a pauta principal também. Obrigada, Nath. Ah, Obrigada. obrigado por vocês me convidarem. É uma honra estar aqui com vocês para tentar dividir um pouquinho e tentar criar nesse debate mais conhecimento. Quando a gente fala de data center, a gente está falando de toda a infraestrutura para rodar AI. Se você não tiver os data centers, você não tem AI. Então, hoje, se vincula muito o data center à questão de energia. A moeda fundamental, a pedra fundamental para você ter toda a infraestrutura de informação é eletricidade. Então, por isso que a gente está discutindo isso agora nesse canal, como que essa demanda que a gente tem cada vez mais crescente de dados e de inteligência artificial vai afetar a infraestrutura existente de energia e como que a gente pode chegar aos patamares que eles estão falando. A gente vê uma corrida, que é uma corrida hoje em dia muito americana, você tem os chineses um pouco atrás, mas uma corrida muito americana quando a gente fala de inteligência artificial, porque aí a gente está falando dos data centers hyperscales. É bom a gente frisar isso, que data centers existe há bastante tempo. O acesso que você tem de internet é feito através de data center. Todo o processamento de dados que a gente tem hoje é feito através de data center. Mas com o boom de AI, isso vai para um patamar diferente. Para vocês terem uma ideia, você está falando nos próximos 3 anos nos Estados Unidos, 4 anos, de você crescer só de data centers para AI, quase um Brasil de capacidade instalada. É esse o desafio que a infraestrutura tem. Você O problema da infraestrutura não é quando você cresce a taxas pequenas, é quando você cresce a taxas muito altas, quando você quer fazer um pulo e isso não está seguindo uma linha linear. E é isso que está acontecendo hoje. Tem um boom de data center no mundo, um boom de AI. Esse boom de AI está gerando uma necessidade muito grande de processamento de data center. Há uma corrida entre as grandes big techs no mundo, principalmente as americanas, as 6 grandes big techs, 6, 7, delas terem uma corrida que ficou uma corrida do como Highlander, there can be only one. Então eles acreditam que para chegar a o que eles chamam de uma inteligência, gen uma inteligência o que vai fazer a diferença é quanto mais capacidade de processamento ele tem. Por isso que a gente está vendo esse boom muito grande de AI, principalmente movido pelas grandes big techs, de buscar esse santo graal, que é essa inteligência geral superior de AI, queria transformar, e eles acham que quem chega lá primeiro vai ganhar a corrida. Então você vê uma corrida entre Meta, entre Google, entre Amazon, todos eles, entre Microsoft, todos eles brigando para chegar. Eu estava lendo uma eu só para enfatizar o que você está dizendo, durante essas nossas pesquisas, né, quando a gente soube que você estava lendo um relatório da Agência Internacional de Energia, né, sobre data centers. E aí eu fiquei muito impressionada, porque esse relatório ele colocava que, a toma, né, da energia necessária, da energia, né, que estava sendo necessário seria mais ou menos 1,5 do consumo global, isso era 2004, 2025, sendo que em 2030, seria o quê? Cerca de 5 anos, eles dobrariam isso, tinha uma projeção de dobrar, mas podendo, esse seria maior, porque esse seria o caso base. E aí A gente está falando realmente de muita energia, não é? Por isso que é sempre a dúvida se a infraestrutura existente, ele é capaz de suportar isso, ela é capaz de entregar isso. E cada país do mundo vai ter o seu desafio. A gente fala como se o sistema de energias fosse um só, e você vai ver que a gente vai fazer uma comparação entre o sistema de energia dos Estados Unidos e o sistema de energia no Brasil, a gente vai ver que é completamente diferente, que vai levar a drivers completamente diferentes de evolução do mercado americano e do mercado brasileiro. Mas só pontuando a questão de AI, a questão de data center, tá? Então data center a gente precisa para várias coisas. Uma coisa é para treinamento de AI. O que tem acontecido no mundo? Os data centers eram muito concentrados nos Estados Unidos, tinha um pouco na Europa, um pouquinho na Ásia.
mas uma concentração muito grande nos Estados Unidos. Os Estados Unidos processava grande parte dos dados do mundo. E com a necessidade de AI, só vinha o seguinte: eu preciso de muita capacidade ainda mais para processamento, processar os dados dos outros, existe uma migração dos data centers para os outros lugares, para as aplicações mais normais, que é a aplicação de tráfego de comunicação, de internet. Tudo isso está vindo para os países, para os países para ficar mais perto do próprio consumo. O Brasil, por exemplo, tem apenas 800 mega de capacidade instalada de data center. Isso processa tipo 40% dos dados nacionais. A gente Mas, hoje não tem soberania nacional no nosso processamento de dados, para processar os nossos dados. mas essa corrida, Marcos, a gente tem visto até notícias, né, na internet, a quantidade de, né, principalmente focado no Nordeste, né, a quantidade de data centers ou de iniciativas para a instalação de data centers, né? É. Então, tem acelerado, se você visualizar um pouquinho, apenas de 1 ano, 2 anos para cá, parece que tem acelerado mais essa corrida, né, Marcos? Tem acelerado, como eu falei para você. Hoje, o grande centro de processamento de dados no mundo é os Estados Unidos. Como ele precisa de coisa, você tem migrado esse processamento normal para outros países, inclusive para o Brasil. O Brasil precisa ser autossuficiente e começa a gerar isso. E o Brasil tem uma atratividade de ter energia limpa, que hoje todos os data centers, como essas big techs têm, e você leu o EIA, você lembra que todos eles têm metas de sustentabilidade. E a meta de sustentabilidade tem duas diretrizes: água e a questão de água. De água e uso de eletricidade renovável. São os dois drivers que todos os grandes os big techs começam a botar para esses data centers. Eles têm que consumir pouca água e eles têm que consumir uma eletricidade limpa, uma eletricidade. Então, o Brasil começa a ser um polo para isso. Entendeu? Quando você fala, não precisa de tanta água, beleza, a gente não tem tanta água no Nordeste, mas a gente tem abundância de vento, tem abundância de sol, a gente tem abundância de certas coisas que são. E, além disso, numa competitividade muito alta por causa dos fatores de capacidade que a gente fala das plantas no Brasil, por causa da qualidade de vento que você tem no Brasil, por causa da qualidade de radiação solar que você tem no Brasil, você tem um universo vasto para atender esses data centers. Mas eles têm uma demanda que não é só energia. Quando a gente fala das renováveis, a gente fala muito de energia, mas Sim. tem uma necessidade de confiabilidade, uma necessidade de resiliência. E essa Era esse necessidade de ponto que a gente confiabilidade e resiliência afeta o desenho da rede. Era Porque esse ponto que eu ia te perguntar, por exemplo, essa corrida do data center, será que estão sendo tratados de uma maneira com o mesmo rigor, dos ativos industriais, nessa corrida para o data center também? tudo que gera uma corrida era uma preocupação justamente com isso que você está falando. Tudo que é Aham. feito às pressas, que tem que ser feito muito rápido, preocupação com qualidade e esmero no que você está fazendo, torna-se até maior. Então, a gente tem que ter um pouco disso no Brasil, mas é uma vocação nossa que a gente tem para ter isso. E a gente tem que entender até a questão geopolítica do mundo, né? Os data centers de grande porte de AI, eles não vão para lugares onde geopoliticamente você tem problemas, você tem conflitos. O Oriente Médio tem muita energia, mas você não vai ver nenhum data center indo para se instalar no Oriente Médio. Deu por quê? Por causa do conflito geopolítico que você tem na região. O AI vai estar muito concentrado no mercado americano no primeiro passo, no primeiro momento, mas pode haver também AI indo para outros lugares. O AI que você está vendo no Brasil, vindo, por exemplo, TikTok, é um AI chinês, que não tem a preocupação geopolítica que o americano tem. Americano, você não vai ver as plantas de AI, nem dúvidas se elas vão ser feitas fora do Brasil, porque o primeiro lugar que você pensaria fora dos Estados Unidos seria o Canadá. O Canadá tem muita água, muita hidroeletricidade, muito gás, é superavitário em energia, é do lado fronteiriço, mesmo assim você não vê grandes projetos de data center americanos indo para Canadá. De novo, projetos que a gente vê vindo para o Brasil, fora esse do TikTok, são projetos de menor porte, são projetos que menor, a gente fala de menor, mas menor é 50, Sim, 100, 200 mega, isso é menor. Quando a gente fala do considerável em relação aos outros. hyperscale, quando a gente fala do hyperscale, quando você fala do TikTok, ele quer uma coisa de 1 giga, 2 giga, é outro patamar. Lembra que 2 giga, Brasil que tem uma capacidade instalada, que a gente está na casa dos 250 gigawatts, você falar sobre
2 giga, você está falando de quase 1% da capacidade instalada no Brasil. Quando você fala 2 data center crescendo, eles estão crescendo quase todo o consumo do Brasil de crescimento em 1 ano, 2 anos. Então, é um crescimento muito grande, as redes sentem, a gente está falando isso pelo lado da energia, pelo lado da produção de energia, a gente tem a capacidade de produzir, mas lembra que a gente tem que reforçar as redes, a gente vai ter que ter mais rede de transmissão com relação a isso, as redes têm que ficar mais robustas para atender esses investimentos. E uma coisa que a gente colocou sobre confiabilidade e resiliência desse data center, eles foram desenhados, o mercado desenhou e fica muito difícil você trabalhar isso com relação ao tempo, que existe já um paradigma com relação a como é que você faz um data center. Os data center têm que ter 99,99% de disponibilidade, Que é a questão da confiabilidade, as e a questão da redundâncias, confiabilidade. Você não alterações tem essa falhas. confiabilidade em nenhuma rede elétrica do mundo. Todo data center tem que ter backup de power para atingir esse nível de disponibilidade de energia. E o problema que você tem nos data centers é que a maioria dos data centers, o backup do data center é diesel. Então você está queimando diesel para fazer o backup do data center. Nossa rede é uma rede muito resiliente, muito mais resiliente do que outros países, porque ela é uma rede, e você pode entender facilmente isso fazendo uma analogia. O Brasil tem uma rede muito diversificada, muito malhada, entendeu? É como se você tivesse uma teia. Ela tem conexão, a energia pode chegar por vários pontos distintos, por vários caminhos distintos. Mas quando você chega, por exemplo, num outro país que nem o Chile, que tem também uma vocação de produção de energia limpa, principalmente a solar, o Chile é uma tripa. Então você não tem vários caminhos para a energia chegar. Você, para conectar no ponto A para o ponto B, tem 1, 2 caminhos. Então, o que acontece? A confiabilidade desse sistema não é tão grande quanto a confiabilidade do sistema brasileiro, porque ele é muito ramificado, ele é muito malhado. Mas mesmo o sistema brasileiro, a gente está falando de 99,7% de disponibilidade, é 9,8% de disponibilidade. Isso quer dizer que 0,2, 0,3% do tempo daquela carga pode ficar sem energia. E o data center, do jeito que ele foi desenhado, ele não pode, ele tem uma classificação do data center que é Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, sendo o Tier 4 mais alto, para atingir essa disponibilidade de 99,9%. E isso você tem uma certificadora que vai fazer o check in the box para ver se o cara tem aquela disponibilidade, se ele tem aquela resiliência. Se ele tiver, ele vende a capacidade dele naquele data center de uma maneira muito mais alta. E eu fico brincando que data center, quando a gente fala de confiabilidade da infraestrutura do data center, construção do data center, o data center é um grande bunker para proteger milhões e milhões de dólares estão nos chips que estão dentro da data center. Então, o data Eu estava center tem uma pensando estrutura. Mas quando você fala assim, por exemplo, né, até pessoas que às vezes não conhecem com tanta profundidade a questão do data center, né. Quando olha data center, assim, muito em arquitetura. Quando se fala de confiabilidade, a confiabilidade é diretamente ligada à arquitetura do data center, e não é. Então, assim, quais são os pilares? Me fala pra gente um pouquinho, quais são os pilares que norteiam essa confiabilidade do data center? Por exemplo, o preditivo, a operação disciplinada, o que norteia essa confiabilidade do data center? Olha, tem tudo isso. A Hum, primeira confiabilidade básica é a estrutura. hum. Infraestrutura, por exemplo, a infraestrutura de como é que o data center consegue uma confiabilidade alta de produção de energia elétrica, de receber energia elétrica? Ele está ligado a uma rede que tem 99,97% de disponibilidade, como a rede no Brasil. Ele tem um backup, geralmente um backup local, de produção local, geralmente diesel. E aí a gente vai entrar na discussão sobre diesel e gás natural, porque o diesel emite muito mais gases de efeito estufa, muito mais poluente do que o gás natural. Mas existe uma coisa, o diesel, você vai estar perto de uma refinaria aonde caminhões podem chegar e onde você tem um tancagem para armazenamento de diesel que dá mais confiabilidade do que o gás natural no Brasil. Por que dá mais confiabilidade do que o gás natural no Brasil? Porque a nossa rede de gás ela é muito diferente da americana. O que a gente tem de um sistema malhado elétrico, a gente tem de um sistema quase unifilar de gás natural. A gente tem
um gasoduto que chega numa determinada região, se ele parar ou o suprimento ali. E mais ainda, nossas UPGNs, que são as unidades de processamento de gás natural, elas funcionam com eletricidade. Se faltar eletricidade por um período grande, você para de processar o gás natural, não entra gás natural na rede de transporte dos gasodutos, começa a cair a pressão no gasoduto, e aí você começa a ter trip de segurança, porque a pressão cai abaixo de um determinado valor, que ele pode achar que está tendo um vazamento no gasoduto. Então ele para de funcionar o gasoduto. Então acaba que num mercado que nem o Brasil, onde a gente não tem uma rede de gás tão malhada, a confiabilidade do data center está muito calcada na questão da disponibilidade de diesel. Você está perto de uma petroquímica, você tem uma tancagem no local, tudo isso tem um custo ambiental. Essa tancagem que você vai fazer de diesel, manutenção dessa tancagem. A tancagem no Brasil tem um problema. Diesel no Brasil não é um diesel tão puro quanto o diesel nos Estados Unidos. É um diesel que você agrega a esse diesel biodiesel. E o biodiesel, ele decompõe mais rápido do que o diesel, porque ele tem uma característica muito mais eh, friendly em termos ambientais, ela também acaba gerando a questão de uma oxidação mais rápida do combustível. Guardar diesel no Brasil por muito tempo é um problema, porque tem a questão da adição de biodiesel e de álcool, por exemplo, ou de biodiesel na mistura do diesel no Brasil. Então, todos esses efeitos são o primeiro momento de você ver a confiabilidade pela questão de produção de energia elétrica. Claro que Aham. o cara está ligado na rede, quando ele consome da rede no Brasil, 90% da nossa produção no dia a dia, 85% da nossa produção do dia a dia, água, sol e vento. Então, são os data centers mais limpos do mundo, no diretamente da rede. Mas a nossa rede tem backup, tem as próprias térmicas, que você vai ter o leilão LRCAP daqui a 2 semanas, que é para suprimento de ponta, quando o sol sai, você pode ter um problema de ponta, tem as térmicas a gás natural para atender essa ponta. Então, tudo isso forma essa confiabilidade do lado da produção. Você tem outra confiabilidade que a gente já tocou, da 99,97% de disponibilidade, 99,7% de disponibilidade, é porque a gente tem um sistema muito malhado que gera essa disponibilidade, porque existem vários caminhos que a eletricidade pode chegar até aquele local. E a outra coisa que é muito importante é construtiva. Quando você constrói um data center, como eu falei, é um bunker de luxo. Em vez de ter um teto, você tem às vezes 2 ou 3 tetos no data center. Por quê? Porque os GPUs, que são os Graph Processor Units, no nosso computador a gente tem CPU, né? Que são as centrais de processamento o Graphic, o GPU, vem porque esses desenvolvimentos foram feitos para jogos eletrônicos, que precisava de uma capacidade muito grande para processar a imagem. Essas GPUs são muito, muito caras. Por isso que a NVIDIA é uma das maiores empresas do mundo hoje em dia, por causa do custo de você produzir essas GPUs. Então você tem um bunker lá, que tem 3 tetos. Eu não posso nem botar solar em cima do teto dele, porque o teto ele tem toda uma segurança para não ter vazamento de água, então não quer nada lá em cima. A única coisa que ele bota lá em cima é a conexão com o Starlink, porque para ter essa disponibilidade, essa resiliência, conectividade de comunicação é muito importante, a conectividade de dados. Então a gente está falando um link através da Starlink e às vezes 2 cabos diferentes chegando no lugar. Por isso o TikTok quer ir para P100, porque P100 você chega a todos os cabos submarinos, os cabos de dados que ligam Brasil Uhum. a Estados Unidos à Europa, então fica um lugar onde você tem uma conectividade, uma disponibilidade muito grande de fibra ótica para você ter toda essa confiabilidade e essa resiliência que a gente está falando. Então vem desde a confiabilidade e resiliência de produção de energia, confiabilidade e resiliência da comunicação de dados, da construção de como é feito esse data center. E às vezes esses data centers são escolhidos, uma coisa que a gente tem que trabalhar no Brasil, você traz pessoas muito especializadas para justamente o que você falou, da operação dele, do dia a dia, ser uma operação muito bem coordenada, muito bem administrada, para ele atingir esses graus de confiabilidade e resiliência. Então, sim, gente preparada para trabalhar com esses desafios hoje no Brasil? Em Rio de Janeiro e São Paulo, onde está 95% do data center, eu diria que sim. No interior de São Paulo, ao redor de São Paulo, em cidades muito bem organizadas, que são cidades que a gente sabe qual a qualidade do interior de São Paulo, de todas as cidades que circundeiam a cidade de São Paulo.
Então você tem uma qualidade de vida boa que atrai um profissional de alto nível para morar numa região dessa. Uma dos do que o Nordeste tem que trabalhar é melhorar a segurança, porque segurança a gente está falando de segurança física, a gente tem que ter um lugar onde você tenha uma segurança pública, e o Nordeste carece um pouco dessa segurança pública. A gente tem a segurança pública e também atrair pessoas muito capacitadas para ir morar nessas áreas. Não dá para o cara vir trabalhar lá, trabalhar no interior do Ceará ou lá no Ceará e morar em São Paulo. É muito longe a logística. Então você tem que atrair essas pessoas de um nível de padrão de vida mais alto a morar nessas regiões. Então, um desafio que o Nordeste tem a energia renovável, o Nordeste tem a área disponível, o Nordeste tem todas as características, tem uma rede desenvolvida, a rede do Sistema Interligado Nacional é uma rede desenvolvida, mas a gente carece de certas coisas que os governos estaduais têm que olhar com mais cuidado isso no Nordeste, questão de segurança pública, questão de desenvolvimento das pessoas e a questão de você é, tornar-se atrativo a pessoas com um padrão de vida, um padrão mais alto e morar nessa. Porque quando a gente fala também, né, quando a gente puxou lá no início, a gente falando de inteligência artificial, a gente falou assim: "Não, a gente precisa puxar um pouco o tema, de uma forma mais profunda vindo do data center, né. Marcos, vou comentando, né, até agora, até nesse momento, quando você puxa data center, não é só a gente não está falando só o local específico, a gente está falando justamente, né, da capacitação das pessoas, da sustentabilidade do local, a energia que está sendo envolvida, o ponto de governança. Tem uma dúvida que a gente até colocou, né, que são os pontos fortes que foram colocados, mas nesses projetos, né, quando se trata de data center, quais são, assim, os maiores pontos de fragilidade? É o projeto, é a operação, é a governança? Onde que está esses pontos? Onde são os maiores pontos aí que a gente encontra de fragilidade? Não estou falando só no Brasil, como um todo mesmo. Primeira coisa é você ter um Estado comprometido em termos regulatórios e tributários. Se a gente não tiver uma regulação de dados adequadas, que respeite a propriedade desses dados, dificilmente você vai ter esse boom de data center, porque você não tem a base necessária quando a gente fala de regulatório tributário. Eu estou falando, por exemplo, Redata. Teve um problema na última hora, porque queriam introduzir outras fontes ali no Redata. Eu não estou entrando no mérito disso. Eu acho que, eh, eu acho que botar os data centers só para consumir renováveis, tá, eh, não é a solução e não funciona só renováveis. Tem que consumir outras coisas e o gás natural está no meio disso. Cara, faz parte. Eu acho que teve uma briga, um lobby grande, uma briga, e essa briga levou a você ainda manter a tributação antiga, que é inviável. Por que você vai botar uma tributação alta em cima de GPUs, aonde o Brasil não tem a mínima condição de produzir essas GPUs? Então, se a gente quer que tecnologia entre no Brasil, o nível de imposto em cima dessas tecnologias tem que ser o mais baixo possível. Se elas vão agregar valor à sociedade, se elas vão gerar investimentos. A gente é mestre em perder boas oportunidades e às vezes o timing é essencial, porque esse crescimento de data center, ele tem uma demanda muito forte atualmente. Se a gente vai entrar no mérito que essa demanda pode ter um pouco de uma bolha de AI, a gente pode discutir isso. Sim, Mas que a é o verdade é que que está sendo colocado também, né, como a que gente isso vai discutir, vai exato. a gente vai discutir, mas o que existe uma demanda atual, com investimentos atuais que querem ser feitos em cima disso. A pergunta é: a gente quer que esses investimentos sejam feitos no Brasil? Então a gente tem que gerar as condições favoráveis para isso. Então, primeira condição favorável, regulatória e tributária. Depois a gente tem que ver a parte estrutural, que a parte estrutural é aquilo que eu falei de segurança pública, é aquilo que eu falei de treinamento de pessoas adequadas, tá? Para você gerar a outra o outro vetor que você precisa. Em termos de governança, eu acho que as empresas que estão fazendo data center são empresas que conhecem muito bem o tema de governança. Eu não acho que isso é um problema. Eu acho que eles sabem o que estão fazendo, eles têm diretrizes muito fortes de sustentabilidade, então eu não vejo isso como uma debilidade, eu vejo isso como uma fortaleza e que as nossas características
favorecem a isso, tá, então a gente acaba ficando na frente, mas a gente tem que fazer a outra parte da lição de casa. A nossa estrutura, em termos de rede, é uma estrutura robusta, a nossa regulação no setor elétrico, por mais que ela tenha problemas, a gente tem uma diferença, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente consegue conectar fontes renováveis, na rede de uma maneira muito mais fácil nos Estados Unidos, porque o livre acesso à rede no Brasil, ele é real, e quando você vai botar uma nova linha de transmissão, você tem o direito do uso de uma ferramenta que a gente chama da DUP, que é o direito de uso público. Então, nos Estados Unidos, o que é difícil de você fazer é botar uma nova linha de transmissão para conectar uma planta na rede, uma planta grande de solar, de eólica, que é muito mais fácil, a nossa rede é muito mais malhada que a deles e permite, legalmente, você fazer as expansões de uma maneira mais tranquila. Agora, por exemplo, a gente tem o gás de uma maneira muito incipiente, por isso que você vê a estrutura americana favorecendo os data centers hoje, tem uma demanda muito grande, por exemplo, de turbinas, que está afetando até os leilões no Brasil, porque os Estados Unidos está consumindo e está, por tema dos data centers, as turbinas a gás natural no mundo, porque para eles é mais fácil instalar uma térmica a gás natural do que instalar eólica e solar, porque a dificuldade dele de permissões para ele fazer a linha de transmissão, para ele passar a linha de transmissão em determinados lugares, é tão difícil, mas a malha de gasoduto deles é tão diversificada, ela tem tanta ramificação, que fica fácil você achar um ponto na rede de gasoduto que eu consigo fazer uma térmica e o data center sendo abastecido por essa térmica com backup da rede. Aqui é diferente, você quer fazer um abastecimento da rede com backup da térmica. Tá? Às vezes vai ao contrário. E a outra coisa que está tão intenso nos Estados Unidos que você está reativando a questão nuclear, porque nuclear acaba sendo uma energia limpa, tá? E você está pegando nucleares que estavam desativadas ou licenças que não foram para frente de outras nucleares para você fazer hoje grandes data centers ligado do lado de uma térmica, que uma nuclear não deixa de ser uma usina térmica, ela é uma usina térmica movida ao combustível nuclear, mas é uma usina térmica, só que ela não emite poluentes, ela não emite gases de efeito estufa. Então você Essa vê questão hoje uma reativação da usina da questão nuclear no mundo, como talvez uma das soluções para data centers também. eu estava pensando nessa questão da soberania dos dados, né, essa soberania digital, você trouxe bem esse ponto. Eu tenho uma dúvida, né, sim, da minha cabeça. Fala muito de quando a gente vai implementar um modelo de inteligência artificial, a gente fala muito da utilização, do uso dos dados, né, e quem está fornecendo dados, essa foi sempre um ponto que a gente, né, se questionava. Essa minha pergunta é assim, a gente vai ter que trabalhar na questão de soberania digital, de trazer, os data centers todos os países, né, todas as regiões para o seu próprio país, porque vai ter em um determinado momento você vai ser responsável, né, por aquele dado, ou se o Uhum. dado se no seu país, mas ele é processado com uma infraestrutura localizada. Cara, esse é um tema extremamente complexo. Não sou um especialista, aí a gente tem que ter um advogado até para falar sobre isso. Advogado não só de leis internas no país, mas leis internacionais. Porque, na verdade, quando a gente fala dos dados, muitos dados que estão na rede são meus, seus, que a gente toda hora vai dando. Toda vez que a gente entra e faz o consentimento de um cookie no nosso computador, está gerando dados lá dos nossos comportamentos para treinar essas máquinas. A AI ou qualquer questão de treinamento, você vai fazer um chat ChatGPT, da onde ele está treinando? Da onde vêm os dados? Essa é uma pergunta que a gente faz, porque os dados vão direcionar como é que aquela AI vai se comportar. Quanto mais os dados são fidedignos, vai ser os resultados que você vai ter daquilo ali. Se os dados não forem bons, você também vai ter, na hora da pesquisa, dados não tão confiáveis. Então, É acurar. esse é o que a gente fala sobre fake news, sobre tudo isso, o debate de dados vai por tudo isso aqui que a gente está conversando. Porque eu acho que, assim, o debate de dados, ele vai desde o início de questões
de certa forma, mais simples, né, que são as arquiteturas, justamente da questão de dados, não só do local do data center em si, mas também dessa dinâmica do dado, da maturidade do dado, o que que ele vai entregar de valor, esse caminho da maturidade do dado, onde a gente fala isso em diversas corporações, e também tem os pontos que têm uma determinada complexidade, né? Envolve a questão da soberania do dado, e a localização onde realmente estão esses dados, que, como você comentou, né, Marta, tem que trazer uma pessoa especialista justamente, né, nas leis internacionais e as locais também, para que possam debater esses pontos, mas são importantes. E eu acredito também que os pontos questões envolvendo a dados, Sim, data center, dados, a gente não pode esquecer da roupagem da questão do cibersegurança envolvido nesse aspecto, que aí vem outras questões que precisam ser trabalhadas também. Segurança da informação e cibersegurança são aspectos extremamente importantes. E também a cibersegurança do ambiente de data center. Então, isso tem que ser considerado para a questão de confiabilidade do local. E como isso está sendo colocado de uma maneira aí que possa é como a gente falou, um tema extremamente complexo, passo, né? Fabiola e Carolina. Aí eu tenho que falar que eu não sou o especialista para falar sobre a questão de segurança de dados. A Fabiola sabe muito mais do que eu. A gente tá aprendendo aqui juntos. Todos nós estamos aprendendo. A Fabiola sabe muito mais do que eu sobre segurança de dados e a questão legal também eu acho que ela sabe mais do que eu. Aí eu sou um mero, passageiro do tema, né, eu conheço um pouquinho, mas eu tangencio a superfície do lago, eu não vou lá no fundo do lago não tenho essa habilidade. Eu chutaria, vamos entrar no campo aqui, né, eu também não sou especialista, mas eu diria, se eu fosse um país, eu ia querer ter um certo nível de soberania digital, se eu fosse o país. Porque eu ia pensar assim, determinados processos, né, para o meu país ou da minha empresa, eu vou me sentir mais segura se eu processar esses dados, ou se eu mantiver esses dados em determinado local que eu consiga, né, que isso me traga segurança. Ou seja, eu diria que os países, onde há possibilidade da gente combinar os fatores que você trouxe bem, né, a Fabiola também trouxe bem, não é só uma questão do espaço, do terreno para você poder fazer, o data center, né, tem toda uma complexidade, tem a questão da conexão, tem a questão de energia, linhas de transmissão, toda uma complexidade envolvendo isso. Então, os países que têm essa possibilidade, eu diria, eh, que eles, vão pensar em investir isso no futuro. É um mercado, né, além de tudo, eu diria isso. Eu acho que a questão do atendimento básico, de armazenamento e de cloud, cada país vai atender a sua própria demanda com relação a isso. Mas você tem as demandas adicionais que vão ser as de AI, e aí eu acho que os países mais privilegiados em termos de energia renovável e que tenham uma infraestrutura e que tenha tanto a questão regulatória, a questão tributária e a questão, social resolvida de maneira adequada, tá, para atrair, esses investimentos, vão realmente, eh, ter uma demanda acima do normal no consumo de eletricidade nos próximos anos. E, como eu falei, todos os países estão preparados para isso, eu falo dos recursos naturais. O Brasil é um dos países que tem, agora como isso vai desenvolver depende um pouco da gente também trabalhar e atrair esses investimentos para cá. Acho que a gente pode dizer, talvez, que a disponibilidade, né, de energia como um todo, ela vai definir, talvez, a inovação e a acontecer ou não acontecer no futuro num determinado país. Porque, naturalmente, eu penso que os países, né, que conseguirem ter o seu data center, conseguirem ter essa infraestrutura, eles vão proporcionar, né, para as pessoas, uma vez trazendo as pessoas com conhecimento, vão proporcionar uma nova avenida no e AI. Então acredito que eles vão liderar esse futuro de AI. Você vê dessa forma também? É, o liderar o futuro de AI, a gente está falando sobre a infraestrutura na qual a AI vai rodar. Então, uma coisa é quem vai fornecer a infraestrutura, outra coisa é quem vai criar a tecnologia. Isso é um Esse bom ótimo ponto. Eu sempre falo, eu gosto de olhar, tecnologia como um disruptor
para você criar novos modelos de negócio, tá? Você tem que entender como é que a tecnologia impacta e pode eficientizar os modelos de negócio existentes. As grandes de Big Tech é que vão controlar como é que é a evolução dessa tecnologia, mas como você vai aplicar ela no seu dia a dia, nos seus negócios, para tornar os seus negócios mais eficientes. Eu gosto muito de pensar que a gente vive num mundo de abundância. O passado, a gente viveu muito o mundo da escassez. E quais são os desafios que você tem no mundo da abundância? Os desafios são diferentes do desafio da escassez. O capitalismo funciona muito bem e sabe muito bem precificar o que é escasso. O que é abundante, você começa a ter dificuldade de precificação, porque às vezes a abundância é tão grande que o custo marginal é zero. E hoje o que você tem? Grandes modelos de negócio são impulsionados pela tecnologia. Vamos falar coisas do nosso dia a dia. Uber. O que o Uber fez a não ser olhar que existia uma abundância, mais veículos do que as pessoas precisavam para usar? Ela olhou que existia uma abundância de locais disponíveis em veículos e criou, por causa de uma ferramenta de tecnológica, criou um modelo para otimizar a utilização desses assentos de carro. Foi isso Otimizou que o o Uber processo. fez. Verdade. Já existia a infraestrutura, existia o investimento nos carros, já existia todo o investimento em transportes, já existiam as estradas de rodo, tudo isso existia, mas não era utilizado da maneira mais eficiente. Quando o Uber entra, consegue, por tecnologia, fazer isso. Esse é um exemplo simples, mas é um exemplo que você vai para o Booking, entendeu? Você pega todas as grandes empresas que foram criadas, são inovadoras em transformar os modelos de negócio existentes, aplicando uma tecnologia, tá, que veio de uma melhora da nossa capacidade de processamento e a nossa capacidade hoje de analisar esses dados. O que a AI está fazendo, o hardware, a energia, a infraestrutura da GPU está fazendo, é dando a capacidade para você armazenar e processar esses dados. A AI vem em cima desses dados, processa e gera uma informação, que eu falo, uma coisa é ter dados, outra coisa é ter informação. Informação é processar o dado e você ter diretrizes para tomar decisões e eficientizar negócios. O que vai acontecer no mundo cada vez mais é a tecnologia criar novos modelos de negócio, ela impactar o cara que faz uma coisa de uma determinada maneira, ele conseguir fazer 100 vezes mais eficiente aquilo que ele fazia. Eu hoje falo, eu consigo fazer certas coisas hoje por causa do ChatGPT, do Gemini, assim que eu precisaria de 10 analistas, às vezes 5 analistas debaixo de mim, para ter a produtividade que eu tenho hoje. Uhum. Sozinho, eu tenho dificuldade de ver como é que as pessoas vão progredir, porque eu já fui o analista. Eu já fui um analista. Eu, por ser analista e começar a entender das coisas, porque eu tinha uma pessoa muito mais sênior me mostrando como é que eu tinha que processar esses dados, me mostrando quais são as coisas essenciais que eu tenho que olhar naquela análise. Eu fiz esse caminho. Só que esse caminho hoje, eu pego AI e AI substitui esse cara que eu podia estar treinando esse cara. Mas eu já tenho uma senioridade para trabalhar em cima dos dados e conseguir gerar informação. Como é que a nova geração vai lidar um pouco com isso? Tá? Essa é uma dúvida que eu tenho, mas que ela Marcos, está eficientizando toda a maneira de você fazer as coisas, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida que ela já está gerando impacto em muita gente. Eu tenho dúvida se vai dar o retorno para os caras que estão investindo bilhões e bilhões de dólares em AI dessa maneira. Como toda bolha, uma época eu olhava uma bolha no mercado financeiro, uma bolha em algum lugar, eu falava, poxa, como é que os caras deixam? O cara começa a precificar coisas de maneiras que não são apropriadas, isso vai gerar um problema. O que eu comecei a analisar quando eu olho a história do mundo é que houveram bolhas, e as bolhas, quando elas são nada mais do que um otimismo exacerbado das pessoas e que jogam dinheiro em determinada coisa para aquilo acontecer. Se a gente pensar, isso aconteceu na época de ligar o mundo através das locomotivas, a conectividade do mundo através das estradas de ferro. Isso aconteceu com os carros, isso aconteceu com internet.
Isso aconteceu com uma série de coisas que, quando saíram do papel, eram tão, quebravam tanto, o status quo, que o pessoal achava que ia se fazer muito mais dinheiro do que fez, mas todas elas deixaram um legado positivo. É, a gente Entendeu? A gente não ia ter a quantidade de locomotivas que tiver de estrada de ferro tivesse, se não tivesse pessoal jogando dinheiro em cima disso. Você não ia ter quantidade de infraestrutura de estrada de rodagem, porto, de internet. A própria internet, quando teve a bolha de internet, a gente não pode negar que a internet fez algo positivo pela humanidade. E que talvez não tivesse conseguido atingir o que atingiu se o pessoal não estivesse jogando dinheiro lá em cima, naquela expectativa de fazer rios de dinheiro. Eu acho que o AI vai passar por um pouco do mesmo processo, mas não olho a bolha como uma coisa ruim, eu olho a bolha que ela está gerando um progresso em termos de eficiência, que ela pode não pagar o investimento, mas que ela vai levar o ser humano para um outro patamar, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho dúvida se vai dar o retorno que muitos acionistas esperam em certas ações de inteligência artificial das big techs. Que o mundo vai sair melhor com essa tecnologia, eu não tenho dúvida nenhuma. em casos realmente que dê resultado. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto que a gente falar é como que vai ser, às vezes, Marcos, esse ponto, esse questionamento que você colocou, a gestão desse conhecimento. Porque a gestão do conhecimento, ela está passando entre as gerações, existe a geração, né, como você comentou, né, sênior, etc. E como que vai ser essa passagem de conhecimento entre as gerações e a geração que está por agora usando tanta tecnologia, né, inteligência artificial, e uma geração que não usou tanta tecnologia, tanta inteligência artificial em si, e a união dessa gestão. Como que vai ser essa continuidade desse conhecimento aí pelas gerações? É, Esse é um ponto a se pensar, né. é um ponto extremamente relevante. Eu sou um cara otimista por natureza, tá? Eu acho que a ferramenta usada de maneira apropriada, ela é extremamente saudável. Ela pode trazer grandes ganhos para a humanidade. Mas eu também vejo que, se você exagerar em certos pontos, você tem também os efeitos. Eu, por exemplo, não sou contra, eu sou a favor das crianças e dos adolescentes usarem inteligência artificial para começar a fazer trabalhos. E claro que tem todo um problema de copyright, mas essa é a realidade. A interação com a máquina, ela é uma realidade para essas crianças. Um Nós balanço. somos, eu falo que eu sou passageiro dessa questão digital. A minha filha é native speaker disso. Ela mexe no celular de uma maneira que caraca, Natural, ela tem 4 anos de idade, 5 anos de idade, cara. Eu vejo assim, cara, como é natural para ela mexer nisso. Claro que natural. você não pode deixar ela ser absorta por aquele mundo, porque existe mais coisa para você experienciar e que são importantes, a relação, conversa, olho no olho, tocar, essas coisas são importantes. As pessoais são importantes, relações entre pessoas são importantes, isso você só aprende estando com as pessoas, estando no dia a dia, realmente, botando ali o seu tempo disponível, estando 100% ali, porque às vezes eu vejo as pessoas. A pessoa está num debate, ela está conversando uma coisa, mas ela está olhando para o celular, está fazendo isso, está fazendo aquilo, ela acaba estando dispersa, ela nunca está naquele momento. Então, uma das coisas que eu vejo da tecnologia hoje é É as a pessoas oferta, né, não saberem estar no presente. Você está sempre projetando lá na frente, e a vida acontece aqui e agora. Se você está deixando as outras coisas, te distraírem de uma maneira que você não o tempo passa e você não viu que o tempo passou, é esse balanço é que é o grande desafio dessa juventude. É o grande desafio deles ponderar um pouco isso. E para a gente provavelmente também difícil saber a ponderação, porque a gente não teve essa experiência. A gente, como eu falei, nós somos fluentes, mas não somos nativos. Nós somos fluentes na questão digital, mas eu não sou nativo digital, eu não posso dizer que eu sou um nativo digital. Mas se você falar, eu uso mais do que a maioria, mas eu não me considero. Quando eu olho as crianças usando, quando eu olho os mais novos usando, eu não fui submetido a isso, é tão natural para mim, é como
você falar com um cara que fala fluentemente um idioma, um native speaker para um fluente. Native speaker só se você viveu aquilo, você morou nos Estados Unidos, então você vai ser um native speaker of English. No Brasil, você ser um native speaker, você tem que estar toda hora falando, e não é a nossa realidade. Eu acho que a questão digital também tem um pouco nisso. Eu não nasci nessa era digital, então eu não fui criado assim. Então é muito difícil eu saber como é que eu vou ponderar a minha filha que nasce com num mundo diferente, com valores diferentes, mindset diferente, uma percepção de mundo que vai ser diferente da sua. Eu acho que a gente tem que estudar isso bastante e entender essas influências, mas é muito difícil qual vai ser o impacto daqui a 10 anos. É muito difícil de mensurar esse tipo de impacto. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. Como pai de primeira viagem, todo mundo é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, e a gente erra e acerta, a mesma coisa vai ser com a tecnologia digital. Eu acho que a gente é sempre passageiro de primeira viagem. O bacana disso é que você está Aprendiz. sempre deslumbrado com as coisas, porque é a primeira vez que você está vendo, então você tem mais entusiasmo a aprender, pelo menos na minha perspectiva. Então, meu otimismo é no ser humano. Eu acho que se a gente usar de maneira adequada essas ferramentas vêm para agregar e a gente vai além do que a gente pode ir sem elas. Eu não gosto eu sempre falo que eu não gosto da expressão inteligência artificial, porque ela leva as pessoas, tudo que é artificial, as pessoas, não, pô, artificial, comida artificial. Eu acho que devia se chamar inteligência em vez de inteligência artificial. Olha É aí, uma Que boa ele, que ele, definição. o que ele olha está aí. fazendo é expandindo a sua capacidade de Sim. processar e de entender as coisas que estão à sua volta. Se você souber usar de maneira apropriada, se você souber ser crítico também com relação com o uso, que a gente tem que entender que ela tem todos os vieses do ser humano. Ela aprende com o material que a gente criou ao longo de décadas, ao longo de anos. Uma coisa são coisas muito bem, ela vai ser muito rápida em aprender coisas que são muito exatas. Por exemplo, de imagem. Olha o que ela já faz hoje com vídeo. Olha o Exato. que ela já faz hoje com percepção. Você acha que no futuro você vai ter um médico olhando a radiografia? A radiografia vai ser olhada por inteligência artificial, que vai detectar qualquer anomalia com muito mais precisão do que qualquer ser humano. Na verdade, o que a gente faz é, é, é identificação de padrão. Só que um ser humano olha quantas radiografias ao longo da vida dele. A AI vai olhar bilhões de vezes a mais, centenas de milhões de vezes a mais. Se você olha de radiografias, o médico olha milhares de radiografias na vida dele, a AI vai ser treinada com bilhões e bilhões de radiografias. Bilhões. Não tem como você ser melhor do que a AI na hora que você fala de coisas que são exatas, coisas que são. Agora, como é que a AI vai se comportar quando a gente fala de coisas mais emocionais? Como é que a AI vai falar sobre gestão de pessoas? Como é que a AI vai saber que o indivíduo A é diferente do indivíduo B, que você tem que tratar uma pessoa de uma maneira e de outra? Sensibilidade, a intuição do ser humano, é muito difícil eu ver isso replicado por uma inteligência artificial. Tem gente que acha que no futuro vai conseguir até manipular as emoções. Você tem que tomar cuidado, porque ela vai entender tanto de você que ela vai conseguir te manipular emocionalmente. Conheço gente que conheço pessoas fazendo terapia com o ChatGPT. Nossa! Vai tá conhecendo pessoas, também tá conhecendo bem. Mas o ser humano é, por natureza, um ser sociável. E como ser sociável, a gente precisa, e eu acho que a nossa saúde está ligado ao Relacionar. nível das conexões que a gente cria ao longo da nossa vida. Você tem estudos de Harvard que mostram que longevidade está ligado à conectividade das pessoas, qualidade dos relacionamentos, das amizades e das relações que você tem familiares. Então isso prova que o ser humano precisa disso. Pode ser que mude, pode até ser que mude, mas os dados hoje mostram isso. A gente negligenciar isso para estar num mundo completamente virtual, eu acho que vai ter seus impactos. Eu acho Tem que ter que uma no cautela mundo digital, como é que a gente preserva a essência do ser humano? Como é que a gente preserva a nossa intuição? Como é que a gente preserva a nossa capacidade de se conectar com as pessoas, a capacidade de se relacionar? É isso o desafio da nova era, é juntar o digital com a característica maior do ser humano, que é a sociabilidade e a questão emocional. Marcos, eu tenho uma pergunta no final do nosso podcast que é
futuros. Uhum. Como é que você vê, assim, né, é difícil a gente prever o futuro, mas se você quisesse deixar, assim, uma mensagem para daqui a 5 a 10 anos, como é que você enxerga, o papel da tecnologia, de AI, dos data centers, nessa indústria de energia, assim, nessa nova economia digital que a gente está vendo? Olha, como a gente disse, essa nova tecnologia, ela tá o alicerce básico dela é a energia. O alicerce básico dela é a eletricidade. Sem a infraestrutura necessária, é muito difícil a gente avançar nas outras coisas. Então isso vai caminhar um junto com o outro. E a gente pode chegar ao momento de estar botando AI, em vez de botar aqui na Terra, a gente bota lá na Lua, pega a face da Lua que é voltada para o Sol 100%, você faz um baita planta solar lá na Lua e você alimenta 24 horas por dia o seu data center direto com energia solar e manda os dados já processados, AI já treinada, você manda de volta para a Terra por um Starlink ou por uma outra coisa dessa. Isso é um papo meio futurístico, mas vai acontecer. Se a gente quer se perpetuar como espécie, o espaço vai ser a fronteira que a gente tem que ir, porque o Sol tem uma vida limitada, entendeu? Então, mesmo que a gente esteja conversando por algumas centenas de milhões de anos, bilhão de anos, o ser humano só vai sobreviver se a gente eh, começar a ir para o espaço e saber como gerar energia de uma maneira abundante para a gente ter essa infraestrutura que a gente precisa para sobreviver. Eu acho que essas coisas caminham junto. Eu acho que a inteligência artificial é um passo bem grande a esse futuro que a gente quer da humanidade. Mas foi excelente aprender ainda mais sobre esse viés, que eu acho que esse tema só está começando. Acho que ele vai ainda entrando em outros aspectos aí, principalmente energia limpa também. E a gente agradece o seu tempo, sua disponibilidade. Obrigada. Obrigada. Foi